Sabe aquele sentimento que a gente tem muitas vezes de que não é bom o suficiente? Aquele sentimento de que não merece o sucesso. Entrando aqui agora também no YouTube, sabe aquele sentimento que a gente tem de que não é bom o suficiente? De que nada que a gente faz está bom? Que não somos tão competentes? Alguém já sentiu isso? Aquela sensação de que sempre tem alguém melhor que você? Pois bem, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Isso de achar que você não é bom o suficiente, que você não é capaz, que sempre tem alguém melhor que você é conhecido popularmente como a síndrome do impostor. A síndrome do impostor. Mas calma, se você se identifica com essas características, eu já quero te falar que isso não é doença. Não é considerado doença, tá? Nada disso. É mais uma característica mesmo das pessoas que tendem a se sabotar, mas não é doença. E aí, quantas vezes a gente não já se sabotou? Quantas vezes a gente não teve a sensação de que era insuficiente? Esse assunto dessa live, eu tava falando até nos stories, eu até deixei de ir pra minha aula do Muay Thai pra estruturar mesmo essa live, porque é um assunto muito interessante e que a gente precisa discutir. Então, se você tá aqui nessa live, você sabe que tem esse sentimento de que às vezes você acha que você não é capaz, de que as outras pessoas são sempre melhores que você, e você sabe que tem algum amigo seu que também se identifica com isso e tá aí paralisado na engenharia, tá paralisado na arquitetura, faz o seguinte, vai nesse aviãozinho aqui e manda essa live para 3 amigos seus, porque eu tenho certeza que isso vai agregar e muito na vida deles também. Então, quantas vezes a gente não já se sabotou, teve a sensação que era insuficiente? E aí, até por mais que você consiga esses resultados positivos, por mais que você consiga finalizar o projeto, por mais que você consiga atender a demanda do seu cliente, você chega a acreditar que isso foi por sorte ou por qualquer outro fator, menos pela sua competência. O mérito nunca vai para você. Alguém se identifica? Se você está se identificando, já vai aqui nesse aviãozinho e manda para mais 3 amigos seus. Porque eu tenho certeza que isso também vai fazer a diferença na carreira deles. Só que eu quero te falar que isso não é doença e que isso é extremamente comum. Os meus próprios amigos da engenharia, colegas de classe, pessoas próximas a mim, também trazem esse relato. Talvez você nesse momento nem acredite, mas eu também já fui a pessoa que se sabotava, que praticava a síndrome do impostor e que isso me perseguia desde muito cedo. Desde a minha infância, na verdade. Eu já compartilhei essa história aqui algumas vezes. Eu sofri muito com... Olha a Franciele dizendo aí que se identifica com essa questão da autossabotagem, que se identifica com isso de se achar que não é bom o suficiente. Faz o seguinte, manda essa live para 3 pessoas pra gente ter esse bate-papo, que é uma abordagem que eu nunca trouxe aqui nesses 4 anos de Instagram, nunca trouxe essa abordagem sobre síndrome do impostor. E aí, lá na minha infância, eu sofri muito com isso, na minha infância, na minha adolescência, até quando eu entrei também na faculdade, quando eu tava saindo da faculdade. E eu vou contar um pouquinho disso aqui pra vocês. Eu era uma criança muito tímida e que eu tinha medo de não conseguir. Eu sempre achava que todos os meus outros colegas eram melhores que eu. Eu me sabotava o tempo todo. Pra vocês terem noção, eu era uma criança que eu não tinha nem amizades na escola. Eu era extremamente fechada. Eu achava que eu não era boa em absolutamente nada. Que todos os meus colegas estavam num nível muito acima de mim. E eu sofri muito. Eu não participava daquelas festinhas de criança. São João, Natal, Dia das Crianças. Eu não conseguia participar de nada disso. Na verdade, eu até queria, mas eu não conseguia. Por achar que eu não ia conseguir. Vocês acreditam nisso? Para vocês verem o quanto foi forte essa questão da autossabotagem, desde criança mesmo. Isso se repetiu durante grande parte da minha vida. Quando foi para eu entrar na universidade, mais uma vez isso me perseguiu, essa síndrome do impostor. Que nada mais é do que você acreditar que você não é capaz, que você não consegue, que sempre tem alguém melhor que você é incompetente.
Quando foi para eu entrar na universidade, eu falei para vocês que eu tentei vestibular por 2 vezes, a primeira para Direito, a segunda para Engenharia, e eu não passei na Universidade Federal. E todo mundo da minha família que tinha entrado na universidade, todos os meus colegas tinham ido para uma federal e eu não tinha conseguido. Você acha que eu não me sabotei, não? Você acha que eu não apliquei lá a síndrome do impostor, não? Eu me cobrava tanto, que na minha mente eu era totalmente incompetente. Porque só eu não tinha conseguido chegar lá. Só eu não tinha conseguido entrar para a Universidade Federal. Eu me achava burra. Isso me levou, inclusive, a me afastar das pessoas, me afastar dos meus colegas e a me cobrar demais mesmo. Só que eu nunca falei o quanto essa síndrome do impostor me perseguiu aqui. Nunca. E eu sei que para nós, mulheres engenheiras, isso tudo é ainda mais forte. Eu sei que tem homens aqui assistindo a live, pode ter alguém assistindo no replay, mas nós precisamos falar disso. Eu preciso falar disso enquanto mulher, enquanto engenheira. No âmbito profissional, nós mulheres sofremos demais. Demais. Porque culturalmente a sociedade diz que engenharia é coisa de homem. Que não seria melhor você fazer arquitetura, Milena? Alguma de vocês que está aqui nessa live já passou por essa experiência? De te questionarem se não era melhor você estar fazendo arquitetura ao invés de engenharia, porque engenharia é coisa de homem? Que obra não é lugar de mulher? Quantas vezes duvidam da nossa capacidade? E também faz com que nós mesmas duvidemos. Hoje eu não passo mais por isso, mas não quer dizer que eu não já passei e muito anos atrás. Não quer dizer que eu não sofri e muito. Alguém aqui já passou por essa situação? Se estiver aqui, quiser compartilhar aí nos comentários, já vai colocando. Já não basta, né, toda essa nossa autocobrança, que muitas vezes nos sufoca, ainda tem todo esse contexto machista e cultural. E foi exatamente por notar isso, por isso ser tão forte nos relatos até mesmo de vocês, que eu decidi fazer essa live, porque eu quero te chamar a atenção para uma outra abordagem, para uma outra perspectiva, para uma outra visão. Eu quero te apresentar não a visão do medo, a visão do problema, a visão do não sou bom o suficiente. Eu quero ir muito além disso, sabe? Eu quero te falar aqui daquela Milena que estava terminando a faculdade, que terminou a faculdade e que estava lá pensando: meu Deus do céu, eu não vou saber fazer uma calçada, eu não sei fazer nada. Eu quero te falar o que foi que eu fiz para conseguir enfrentar isso, como foi que eu consegui. Porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar também. E nessa live eu vou trazer aqui, ó, um passo a passo, com 5 exercícios que eu apliquei nessa minha jornada e que funcionaram e que auxiliaram muito nesse processo. Então, ao final dessa live, você vai ter um exercício prático para estar te ajudando a superar toda essa questão da autossabotagem, toda essa questão da síndrome do impostor, todo esse sentimento que você carrega dentro de si, que você não é bom o suficiente, ou que você sabe pouco demais, ou que, assim como eu, achava que não estava apto nem para fazer uma calçada. Então, vou te trazer aqui hoje 5 exercícios, uma listinha de 5 exercícios práticos que vão fazer total diferença nessa sua jornada. Agora a gente vai entrar em uma das partes mais importantes dessa live. Então, se você está lembrando de algum amigo que se identifica com isso, que está passando por esse processo, que está paralisado, vai no aviãozinho e manda aí para ele. Tudo isso, essa mudança, essa virada de chave na minha vida, começou da seguinte maneira. Olha só. Quando você foca no seu medo, nisso aí que está te paralisando, eu preciso te dizer que você está sendo muito egoísta. Você está sendo egoísta ao ponto de não compartilhar com as pessoas que estão à sua volta, com o seu círculo social, aquilo que você tem para contribuir com a sociedade, porque você está o tempo todo focado em você. Porque você está o tempo todo focado no seu medo, no medo de arriscar, no medo de assumir as responsabilidades. Tem tanto medo desse crescimento que prefere deixar tudo pelo meio do caminho, pelo simples motivo
Pelo simples motivo do, ai meu Deus, o que é que vão achar de mim? Quantas vezes você não já fez essa pergunta? Não vão me achar estranha? Será que não vão me julgar? Não vão me achar ridícula? Como será que tá meu cabelo, a minha aparência? Será que eu consigo mesmo fazer? E aí você fica o tempo todo pensando, focando em você mesma. E você deixa de fazer aquilo que seria importante para alguém. Você deixa de captar um cliente, você deixa de ir a uma entrevista de emprego, você deixa passar uma oportunidade de parceria, você deixa de estar divulgando os seus serviços no Instagram. Isso não é ser egoísta também? Com o foco todo o tempo em você, quando na verdade o foco deveria estar no que você pode fazer para estar contribuindo. Quem aqui não está divulgando os seus serviços no Instagram, por exemplo, por achar que não é bom o suficiente? Por ter medo do que vão pensar. Tem alguém aqui que não divulga aí os seus serviços no Instagram porque acha que não é bom o suficiente, que não está pronto, porque tem medo do que vão pensar? Sejam bem sinceros, eu tô abrindo aqui minha história para vocês, contando coisas que eu nunca contei sobre isso da síndrome do impostor, e eu quero que você seja sincero comigo também. Se você tem esse sentimento, olha só, Engemix já tá dizendo aí que ela tem isso. Quem é que tá aqui e não divulga o serviço porque acha que não é bom o suficiente, porque tem medo do que as pessoas vão pensar? E aí eu te pergunto, Engemix, quanto de dinheiro você não já perdeu, mulher, porque você tá aí se sabotando? Você já parou pra fazer essa conta? Ao meu ver, muitas vezes, chega a ser até um pouco soberba da nossa parte, porque pra você não se sabotar, você precisa perder esse medo e você precisa exercitar muito a humildade. Primeiro porque a gente não precisa e não deve estar se levando muito a sério. Ah, o que é que vão pensar de mim, Milena? Cara, mas a gente nem é isso tudo. E daí o que é que vão pensar? Segundo, por não ser isso tudo, não sei, ai meu Deus, a pessoa mais top, mais isso e aquilo da engenharia, a maior autoridade, a gente erra. Até a maior autoridade erra. E o nosso erro tem uma importância muito menor do que o erro de alguém que já está muito lá na frente. Para esse exercício, a gente tem que realmente reconhecer que, na verdade, talvez as pessoas nem liguem tanto para isso. É mais coisa da nossa cabeça. Para vocês terem ideia, tem amigos meus que chegam e falam assim: ah, Milena, mas eu tenho tanta vergonha de gravar uns stories. Ah, Milena, mas eu tenho tanto medo das pessoas não gostarem do meu trabalho. Tem uma amiga minha que disse assim: olha só, ah, Milena, eu tenho tanto medo, tanta vergonha de ir lá pro Muay Thai porque eu não sei de nada. E tu acha que eu sei, criatura? Eu passo cada vergonha lá, eita, atrás de bicho. Vocês acham mesmo que as pessoas vão estar o tempo todo ligando assim pra gente? Será que as pessoas estão o tempo todo que estão treinando lá comigo no Muay Thai, estão o tempo todo me julgando porque eu não sei fazer as coisas direito? Será que as pessoas estão o tempo todo aqui também me julgando no Instagram? Não. Não. A gente é só mais um. O problema é que a gente se leva a sério demais. Isso é muito ruim. As pessoas, você aí não dá chance da sociedade conhecer o seu trabalho. Você não está dando a chance das pessoas conhecerem o seu trabalho. Você não está dando a chance do seu trabalho ser visto. E te digo mais. Ah, Milena, mas e se eu errar? Dificilmente um erro vai custar toda a sua vida ou toda a sua carreira. Eu repito, um erro não vai custar toda a sua vida ou toda a sua carreira. Você acha mesmo que eu nunca errei? É sério mesmo? Eu já errei tanto e foram exatamente esses meus erros que me fizeram chegar até aqui. Essa Milena que está aqui conversando com você e explicando todo esse processo só existe porque eu errei muito e eu aprendi com esses meus erros. Eu fui muito tentada lá no início porque as pessoas duvidavam de mim. Olha só, eu terminei a faculdade, eu acho que eu tinha uns 23, 24 anos e eu tinha cara de 15 anos, eu tinha cara de adolescente. Alguém aqui tem esse sentimento também? Vocês, engenheiras, têm esse sentimento? E as pessoas duvidavam muito, eu até perguntavam: você já se formou mesmo ou você é estagiária? Quem nunca aqui foi confundida com a estagiária?
Eu fui muito tentada por essas questões. Eu fui tentada porque na obra as pessoas os colaboradores não faziam o que eu pedia para fazer. Aquilo mexia muito comigo. Eu me sentia realmente um nada. Eu me sentia incompetente. Eu fui realmente muito tentada. Mas já imaginou se naquela época, que era o meu segundo ano de formado, eu tivesse caído nessa tentação de que eu não seria boa o suficiente ou que eu não ia prestar para nada na engenharia? Se eu tivesse me abalado ao ponto de não divulgar os meus serviços, porque o pessoal estava lá me chamando, os meus colegas de pós-graduação me chamando de quer ser blogueira da engenharia, vai procurar um trabalho, Milena. Já parou pra pensar se eu tivesse caído nessa tentação? Eu não tava aqui conversando com vocês, não. Não tava. Olha só o que é que estão falando aqui. Já sou formada há quase 3 anos e tem gente que não sabe que eu sou engenheira. Meus vizinhos não sabem que eu sou engenheira porque eu tenho vergonha de falar que sou engenheira. Então você tá no lugar certo, viu? Você tá no lugar certo porque essa live é pra você. Olha só quanto de dinheiro você não já deixou aí passar. E que bom que você entrou para a turma da formação em engenharia de eventos, viu? E a partir de agora a gente vai construir essa jornada juntas. E que essa sua realidade vai mudar. Vai mudar. Então já pensou se eu tivesse paralisado? Mesmo se as pessoas estivessem duvidando, achando que eu tinha cara de adolescente. Se eu não tivesse feito o que eu fiz, provavelmente eu nunca teria entrado para o mercado de trabalho. Assim como eu sei que tem muita gente aqui que está nessa situação por causa desse medo, por causa dessa síndrome do impostor, que aí fica paralisada. Eu conheço pessoas que estudaram comigo e que estão nessa situação. Alguém está nessa situação? Já vai falando aí nos comentários para a gente trocar essa ideia. Eu não teria ajudado tantas pessoas, eu não teria tantos alunos, dezenas de clientes. Eu não teria a vida que eu tenho hoje se eu tivesse me afundado na ideia do que é que as pessoas vão achar de mim. Se eu tivesse me afundado na ideia do que eu tenho vergonha de dizer que eu sou engenheira e não saber fazer o serviço. Ou, e se eu fizer e fizer errado? Ah, e se der errado? E se eu não conseguir? Criatura, tem gente aí com 60 anos e que tá começando algo novo agora, metendo a cara. E você com 25 anos, tendo a vida inteira pela frente, tá com medo de errar? Não seja egoísta. Não seja egoísta ao ponto de não deixar as pessoas saberem com o que é que você trabalha. Isso é egoísmo. Não seja egoísta a um ponto de querer ter uma vida inteira sem erros, porque isso não existe. Isso não existe. Sendo bem sincera com vocês, pra mim, se livrar desse sentimento de que não é bom o suficiente, é necessário realmente um exercício. Por isso que eu trouxe aqui 5 exercícios para vocês e que eu vou mostrar nessa live. Não existe fórmula mágica. Mas um exercício, ele é necessário ser praticado. Porque a gente só fica verdadeiramente bom naquilo que a gente pratica. Mas para poder ficar bom nesse exercício, o ponto de partida é pensar. É pensar, sabe em quê? Quem é a pessoa que fala aí e que realmente te abala? Quem é a pessoa que fala e que realmente te abala? Deixa eu ver aqui o comentário. Essa é uma pessoa engenheira invocada, auxilia até na formação. Obrigada, Berg, pelo carinho. Berg é meu cliente, o meu cliente está aqui com a gente nessa live de hoje. Seja muito bem-vindo, Berg. Porque tudo isso é vivência. Hoje não basta mais você ser só engenheiro, você ter só o conhecimento técnico e ter a síndrome do impostor, que é essa temática que a gente está abordando aqui, e você não conseguir exercer sua profissão. Então, nesse momento, eu já quero que você pense. Quem é a pessoa que fala e que realmente te abala? Essa foi uma virada de chave pra mim. A maioria das pessoas que falam, você nem sabe se as pessoas estão falando e é de alguém que não tem nem convivência com você. Tem nem convivência com você. Uma coisa é a pessoa que te orienta, a pessoa que te ama, a pessoa que te conhece, a pessoa que tá lhe dando todo o apoio pra você falar algo a respeito. E outra coisa é alguém, uma pessoa totalmente aleatória, que nem sabe o porquê você faz o que você faz, te dizer algo e te abalar. Vamos filtrar isso aí, hein? Eu sou sincera com vocês.
no meu caso, eu coloquei na minha cabeça o seguinte. O povo dizia que eu não tinha cara de engenheira, que eu devia fazer arquitetura, o pessoal na obra não me respeitava, os meus colegas da pós-graduação me chamavam de blogueirinha, que era para eu procurar um trabalho. Eu coloquei na minha mente, eu internalizei, eu não vou ligar para o que as pessoas falam. Eu vou fazer o que precisa ser feito para eu conseguir viver da minha profissão. Eu queria dinheiro. Todas as pessoas que me criticaram, ou que, sei lá, por algum motivo eu achava que me criticavam, adivinha só, não tiveram os resultados que eu tive. Não tem a vida que eu tenho hoje. Pensando sobre essas coisas, eu quero te propor 5 exercícios para você fazer diariamente e se livrar de tudo isso que te perturba. Te livrar de tudo isso que não tem te levado a lugar nenhum. Quem tá aqui na live já pegou aí o lápis e o caderno para anotar. Isso aqui são 5 exercícios práticos que eu desenvolvi, que eu apliquei lá na minha época. Alguém está se identificando com todas essas questões? Vocês que estão aqui na live já tinham parado para pensar por esse lado de você está se sabotando, você está sendo egoísta, que você não está permitindo as pessoas saberem com o que você trabalha, você está deixando o dinheiro na mesa a troco de nada, porque um erro que você nem sabe se você vai cometer e que eu já cometi dezenas, nunca acabaram com a minha vida e também não vão acabar com a sua nem com a sua carreira. Já tinha parado para pensar que é humanamente impossível você querer viver uma vida livre de erros? Que isso não existe? E que se você vai errar, que erre logo para você aprender logo e poupar tempo. E poupar tempo. Vocês já tinham parado para pensar nessas questões? Muito provável que não, porque às vezes a gente fica só ali, não vou conseguir, sou incapaz, foi por sorte, nunca é por competência. Isso é a síndrome do impostor. E isso não está agregando nada, absolutamente nada na sua vida. Sabe qual é o primeiro exercício que você vai fazer? Isso aqui é coisa prática, isso é campo de batalha. E eu poderia cobrar, inclusive, caro para estar passando esse conhecimento todo estruturado depois dos erros que eu cometi, de todos os medos que eu enfrentei. Então, já dei o tempo para vocês pegarem caderno e lápis. Anota aí. O primeiro exercício que você vai fazer, e você vai ver que ao longo dos 5 vai fazer total sentido a gente conversar e você aplicar isso, é o seguinte. Você precisa saber sobre si. Esse é o primeiro exercício. Você vai sentar a tua bunda aí nessa cadeira, quando eu terminar essa live, e você vai escrever sobre você. Ah, Milena, você tá viajando. Calma que eu vou te explicar. Você precisa saber realmente quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos, o que é que você acha que você precisa melhorar, o que é que você faz bem. Você tem espírito de liderança? Você tem facilidade em resolver problemas? Quando alguém duvida, você é aquela pessoa que vai lá e faz? Quem é você? Eu digo mais, a maioria de vocês estão aqui nessa live e não sabem responder essas perguntas. E eu vou te explicar o porquê é que você deve fazer esse exercício. Você deve fazer esse exercício porque você se conhecendo, quando você se conhece, dificilmente alguém vai te convencer de uma coisa que você não é. Por isso é importante você ter essa clareza. E eu fiz isso na época que duvidavam muito de mim, da minha capacidade como engenheira. Isso me trouxe clareza sobre quem é essa Milena que estão dizendo que eu não sei. Quem é essa Milena que as pessoas estão tentando me abalar e duvidando tanto de mim? O que é que eu sou boa? Qual é o meu espírito? É de liderança, é de resolver problema? É de comunicação? Qual é o meu defeito? Você precisa saber para que quando alguém chegue para dizer que você não é capaz ou que você não consegue, você saiba que você consegue. Você se conhece, você precisa se conhecer. Eu fiz esse exercício quando eu decidi puxar essa responsabilidade para mim. E eu sei que vai fazer sentido ao longo desses 5 exercícios. Anotou aí qual é o primeiro? Porque eu vou partir para o segundo exercício.
Esse segundo exercício também é super importante. Você, além de saber quem você verdadeiramente é, às vezes a gente vive tão no automático que a gente não para fazer essas reflexões. Você também tem que ter claro quais são as suas limitações. E não viver no mundo aleatório, imaginando não sei isso, não sei aquilo. Não, traz isso para a realidade. Anota. Como assim? Você pode até ser uma pessoa que domina a parte técnica, por exemplo, mas que você pode ter uma certa dificuldade de explicar isso de uma maneira simples para o seu cliente, e aí isso pode estar atrapalhando as suas negociações. Ou sei lá, você pode ser a pessoa que tem dificuldade em estar precificando os seus serviços. Isso é um exemplo, tá? No meu caso, eu tinha a limitação de não saber negociar com esse cliente, e aí eu sempre baixava muito o preço. E muitas vezes eu pagava para trabalhar. Inclusive, todas essas questões eu abordo lá dentro da formação Engenharia de Eventos, bem detalhadas nos bônus de negociação, vendas, posicionamento. Mas eu estou trazendo aqui um pouquinho para vocês. Eu tinha a limitação de não saber negociar com o cliente, de não saber como passar uma imagem de segurança e confiança, porque eu era o tempo todo confundida com a estagiária. Dentre tantas outras coisas. E você que está aqui, quais são as suas limitações? Você tem clareza de quais são essas limitações? É muito provável que você nunca tenha feito esse exercício. Que tá o tempo todo só achando que tem medo, que não consegue, mas não consegue por quê? A gente precisa trazer isso para nossa consciência. Uma vez que você tá atento ao que você é e ao que você não é, ao que você sabe, ao que você não sabe, todo o desenrolar vai ficar muito mais fácil. Tá fazendo sentido isso aqui pra vocês? Quero saber quem tá virando a chave. Coloca aí nos comentários. Viram a chavinha? Coloca uma chavinha aí. Eu quero saber. Tudo isso eu apliquei na minha jornada. Ops, eu acho que... Só um minutinho, acho que caiu aqui a minha câmera do YouTube. Deixa eu só voltar a câmera do YouTube. Agora foi. Anotaram o segundo exercício? Ih! Deu um erro aqui na minha transmissão do YouTube, que agora eu tô fazendo transmissão no YouTube, também não deu certo. Mas eu vou continuar aqui no Instagram, infelizmente. O terceiro exercício é bem importante também. Isso é bem transformador. Eu quero que você sente, quando terminar essa live, você vai sentar a bunda na cadeira e vai fazer todos esses exercícios, viu? Que eu perdi a minha aula lá do Muay Thai, não foi à toa, não. Fui resgatar tudo que eu tinha aplicado para trazer de maneira estruturada e lógica para vocês. O terceiro exercício que eu quero que você construa aí na sua mente, que você anote, é quais são essas situações que geralmente te limitam. Que situações são essas? É na hora de apresentar uma proposta? É na hora de elaborar um projeto? É na hora de divulgar o seu serviço nas redes sociais? É na hora de cobrar pelos seus serviços? Quais são essas situações? E aí, você vai fazer isso da seguinte maneira. Eu quero que você faça um passo a passo, assim. Um passo a passo de toda essa situação. Para conseguir entender o que realmente acontece e o que realmente é o que você tem medo do que aconteça. Porque uma coisa é a realidade, outra coisa é o que a gente fica aqui fantasiando na mente. E aí eu vou te dar um exemplo bem simples. Tem gente, por exemplo, e eu já fui essa pessoa também, que tinha medo de entrar nessas lojas assim mais caras, sabe? Por medo do que o vendedor vai perguntar, do que ele vai falar, do que as pessoas vão achar, porque eu não vou comprar, enfim. Alguém tem esse medinho também? Então, eu vou dar um exemplo bem simples. O que pode acontecer? A vendedora, o vendedor vai te dar lá um bom dia, boa tarde, boa noite, vai perguntar se pode te ajudar. E você vai falar que tá dando só uma olhadinha. E aí, o que é que vai acontecer depois? Você vai olhar e você vai sair. Mas o que é que a gente fica na mente, né? Antes de entrar. Ah, mas se a pessoa pensar isso. Ah, se a pessoa achar que eu não vou comprar. Ah, se ela achar que eu tô fazendo perder o tempo dela. Ah, se não sei o que, não sei o que. O que é que a gente fica fantasiando e o que é que de fato acontece? O que é real e o que é que não é real? Do mesmo jeito com o cliente. Se o cliente não fechar comigo, meu Deus do céu, o mundo acabou. Será que acabou mesmo? O
que é que pode acontecer a mais? Nada. Ah, mas se ele achar muito caro? Ah, se ele encontrar alguém que faz mais barato? Ah, se ele me perguntar algo? Qual é o problema nisso? Nenhum. Ah, Milena, mas eu tenho vergonha de estar gravando os stories. As pessoas vão me achar ridícula. Tá, e se as pessoas te acharem ridícula? Quem são essas pessoas? O que é que vai acontecer com você? O que é que acontece depois que essas pessoas te acharem ridículo ou achar que você tá passando vergonha? Não vai acontecer nada. Nada. Você escrevendo isso e trazendo para sua consciência desse processo, vai perceber que depois desse ponto que te paralisa, não vai te acontecer nada. Pensa nessas situações do começo ao fim. Você realmente vai ter uma noção do que é que vai acontecer. Esse é o terceiro exercício. O primeiro é você saber quem você é, que a gente não para fazer isso porque vive no automático. O segundo é você saber quais são as suas limitações. O terceiro é você pegar essas limitações e fazer aí um passo a passo. E ver que depois de tudo que você fantasiou na mente, pode acontecer isso, pode acontecer... Na verdade, não vai acontecer nada. E o quarto exercício é também muito importante. Mas é muito, muito, muito importante mesmo. Que é, você vai começar a fazer, na prática, aquilo que te paralisava. Aquilo que te sabotava. Então, sei lá. Ah, Milena, eu tenho muita vergonha de divulgar o meu trabalho aqui nas redes sociais. A sua missão, amanhã, vai ser... Você vai sair na rua, qualquer rua, e vai só gravar uns stories. Aleatório. Só isso. Vão me achar ridículo. Vou passar vergonha. Você vai fazer esses stories. Você vai gravar. Eu quero que você veja que na prática nada demais acontece. A gente precisa trazer para o concreto, sabe? Para o âmbito da realidade. Alguém duvidar de você, alguém pensar, alguém rir. O que de concreto isso vai gerar na sua vida? O que de concreto vai gerar na sua vida? Você acha que eu tinha toda essa desenvoltura para estar aparecendo aqui no Instagram? Você acha que eu não tinha medo de fazer uma live? E se as pessoas não gostassem, o que é que poderia... Se vocês não estivessem gostando dessa live, o que é que poderia acontecer? No máximo eu tava falando aqui sozinha. Mas isso ia mudar o que na minha vida? Nada. Vocês estão entendendo como é que funciona? Só que todo exercício, ele precisa ser praticado. E aí de nada adianta eu estar falando, ensinando, dizendo como é, o que é que eu apliquei, se você não aplicar. Por isso, o quinto exercício é você repetir isso até se tornar confortável. Então, se eu pudesse estruturar um passo a passo, assim, prático, depois dos 5 exercícios. Você tem que fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, hein? Tem que se comprometer em fazer. Seria, abre o seu Instagram profissional, grava um story dizendo o que é que você faz. Ah, Milena, eu ainda não tenho coragem de aparelhar as caras. Então, faz escrito. E aí, depois de um tempo, isso é um exemplo só, tá? Você vai começando a ficar confortável. A síndrome do impostor, a síndrome, essa questão de se auto-sabotar, esse sentimento de que você não é bom o suficiente, que isso te paralisa, isso só vai passar, você só vai superar isso quando você entender que, cara, a gente não é o centro do mundo e que as pessoas não estão o tempo todo aqui igual o Big Brother, cheio de câmeras nos filmando e nos julgando o tempo todo. Não é assim. Que o que a gente teme tanto, na verdade, não muda nada na nossa vida. Não muda. Só tá te atrapalhando. Lembra que se eu tô aqui hoje falando tudo isso pra vocês, é porque eu venci isso. Então, se eu pudesse dar só uma dica, seria: não pensa muito não. Só vai e faz. O máximo que pode acontecer é você errar em algum momento, mas quem nunca erra nessa vida? O erro não vai destruir sua vida ou sua carreira, assim como eu já cometi inúmeros erros. Então, resumidamente, seria: só vai e faz. Olha só, próxima segunda-feira eu espero vocês aqui às 20 horas. A Carol tá dizendo isso aqui. Isso pra mim é um desafio porque eu sou muito tímida. Carol, eu também era muito tímida, mas é o tipo da coisa que a gente só vem se enfrentando. E aí começa com 1, depois faz 2, você já fez até live, mulher. Você já fez até live comigo.
Tudo é treino. O exercício, ele precisa ser praticado. Se não for assim, a gente nunca vai superar, nunca vai ter a vida que a gente quis ter, nunca vai ter os resultados que a gente quis ter. E lembra, o que no máximo pode acontecer se acharem que você tá querendo ser blogueirinha ou que você tá sendo ridícula, não vai mudar nada na sua vida, minha gente. Não vai mudar em nada na sua vida. Grava um stories aparecendo. A galera que nunca apareceu nos stories, grava mostrando a sua rotina por texto, mas as pessoas precisam saber com que você trabalha. Não seja egoísta ao ponto de esconder isso e de deixar o dinheiro na mesa. Olha aí, amei a live. Live já é muito mais difícil que stories, Carol. Muito mais difícil do que stories. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Só vai e faz, que tu não vai se arrepender. E eu digo isso por experiência própria. Experiência própria. Para de pensar tanto no que os outros vão pensar. Para de pensar no que os outros vão pensar. Dane-se o que eles vão pensar. Dane-se. Não vai fazer diferença. Faz o que tem que ser feito. Faz o que vai te trazer resultado. Faz o que vai mudar a tua vida. E se te julgarem como me julgaram, e daí? A pessoa que te julga é a pessoa que não vai ter o resultado que você tem. Todo mundo que me julgou, todo mundo que duvidou, todo mundo que dizia que eu queria ser blogueira, que eu queria ser aquilo, que eu fosse procurar um trabalho, não tem os resultados que eu tenho hoje. Ou tá desempregado, ou tá sendo aí tendo um salário de R$2.000. E olha aqui, eu tô aqui de frente pro mar. E daí que me acharam ridícula? Você nem sabe se realmente as pessoas estão te achando ridícula. Agora, simplesmente ter vergonha do dizer que é engenheiro. Olha como os 5 exercícios fazem sentido. Quando você tem clareza de quem você é, do que você é bom, do que você não é bom, quando você sabe quais são as suas limitações, quando você estrutura isso, o que é que realmente poderia acontecer se essa situação na prática. Quando você tem clareza desse processo, você fica mais confiante. É inevitável, você passa a não aceitar que as pessoas digam que você não é isso ou que você não é aquilo, porque você se conhece. Agora, o que é que acontece? A gente vive numa bolha tão fechada do medo que nem para trazer essas coisas para nossa realidade. Quem aqui já tinha feito esse exercício de analisar quem é você, do que você é bom, do que você não é? Quais são suas habilidades? Estou perguntando aqui, o Pablo está perguntando aqui se eu recomendo algum livro. Não, nesse quesito eu não recomendo nenhum livro. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu tô falando pra vocês eu aprendi na prática. Não foi livro nenhum que me ensinou. E mesmo se tivesse sido algum livro, eu já tô passando aqui pra vocês, ó, Pablo, o suprassumo, o resumo, direto ao ponto. Faz isso, isso, isso que vai funcionar. Tô dizendo aí que quem virou a chave nessa live de hoje? Se alguém virou a chave, pra mim já valeu. Já valeu. Então, próxima segunda-feira, nós temos um encontro marcado aqui às 8 horas. E é isso. Desejo uma boa noite pra vocês. Senta a bunda agora na cadeira e faz os 5 exercícios que você vai ver que vai transformar a sua carreira. Já dá uma boa psicóloga. Porque a Engemix está dizendo aqui, eu já ouvi que fiz uma faculdade de merda porque nunca cheguei a lugar nenhum. Mas você já fez esses exercícios? Você já sabe do que você é boa? Você já sabe do que foi que você estudou? Quais são as suas habilidades? O que é que você se identifica? Porque quando você sabe, você passa a não aceitar o que as pessoas estão te falando porque você tem a consciência. Talvez esteja faltando você desenvolver essa consciência, entendeu? É muito fácil falarem. Mas se você sabe quem verdadeiramente você é, o que você estudou, você vai defender. Não é bem assim. Não é bem assim. Agora, quando a gente fica fechado nessa bolha do medo, aí é difícil se posicionar. Por isso que eu passei esse exercício prático pra vocês. Porque foi exatamente nessa situação que eu estava, das pessoas duvidarem, de acharem que não era pra eu fazer engenharia, que era melhor ter sido arquiteta, que lugar de mulher não era na obra. Eu fiz, opa, eu não posso cair nessa tentação. E eu preciso realmente conhecer quem é essa Milena, o que foi que ela estudou, o que é que ela domina. Ok, tenho esse conhecimento
básico aqui da faculdade, mas eu ainda não sei fazer um projeto. Esse foi o exercício número 2, hein? Tenho essa limitação que eu não aprendi a fazer um projeto. Ok, não aprendi. O que é que eu preciso fazer para aprender esse projeto? Vamos lá, solucionar o problema. E assim fui construindo todos esses 5 passos. É exatamente isso que eu tô batendo na tecla para vocês. O foco não é no problema, o foco é na solução. E todas essas questões eu faço questão de abordar lá na formação em engenharia de eventos, né? Porque eu digo muito, não basta só você fazer a faculdade, você ter o diploma, que isso não é mais garantia de nada. Faculdade não te prepara, por isso que eu digo que é realmente uma formação completa. E eu desconheço qualquer outro curso no Brasil que faça essa abordagem do âmbito de todas essas habilidades que um profissional precisa fazer, que o profissional precisa ter. É tanto que o meu cliente Berg entrou aí e falou dessa questão do desenvolvimento de carreira. Isso é porque eu desenvolvi minha carreira e eu tenho um método também, né? Eu tenho o meu método. O que eu estou compartilhando aqui com vocês é parte do meu método. É parte da minha vivência, é parte dos meus erros, é parte do campo de batalha desses 4 anos da construção civil, desses 4 anos de engenharia civil.